Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vejamos, na nossa dinâmica das aulas anteriores, nós vamos agora dar sequência à parte gramatical. Essa parte gramatical está exatamente no volume 2, lá no capítulo 6º, tá? Vimos na aula anterior que fez referência à parte gramatical, capítulo 5º. Agora vamos para o capítulo 6º. Nesse capítulo 6º, volume 2, ele vai fazer menção ao estudo do adjetivo, mais especificamente na sua definição e classificação, até um pouco parecido com o estudo que nós fizemos em relação ao substantivo. Estudamos a definição, a classificação, estudamos as flexões. Da mesma forma, nessa mesma dinâmica, vamos também estudar o adjetivo, se pautando nessa definição, nessa classificação. Na aula posterior, nós teremos as flexões do adjetivo. Deu para vocês perceberem que o livro de vocês, a parte gramatical, ela gira no entorno do estudo morfológico, que são as classes gramaticais, e no estudo sintático. Nós vamos ver, inclusive, quais são as funções sintáticas que o adjetivo ele assume dentro de uma estrutura oracional. É sempre interessante nós fazermos essa análise, que nós chamamos de análise morfossintática. É observando em que contexto uma determinada classe gramatical ela assume na oração alguma determinada função. Então, relacionar classes gramaticais com função sintática. Eu percebo ainda que muitos alunos têm essa dificuldade. Lembram vocês que quando nós estudamos os substantivos, eu coloquei que o substantivo sintaticamente pode ser núcleo de quê? No sujeito, de um objeto direto, de um objeto indireto, de um complemento nominal, pode ser núcleo de um adjunto, porventura até um adjunto adverbial, de um agente da passiva, pode ser núcleo de um aposto. Então eu fui elencando a função sintática desse substantivo em vários termos da oração. Da mesma forma nós faremos também aqui com o adjetivo. Mas afinal, professora, que classe gramatical é essa? Adjetivo. Estudamos que o substantivo é uma classe que serve para nomear. E o adjetivo vai servir para qualificar, para caracterizar esse substantivo. Estão vendo aí? Então, quando falamos de adjetivo, são palavras variáveis. Ainda dentro das classes, chamadas classes variáveis, são aquelas que flexionam. Nós temos 6 classes que variam: o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo e o verbo. Nós temos 6 classes que elas, dentro das suas peculiaridades, sofrem flexões, tá? E temos 4 classes que elas não sofrem flexões, que são basicamente no seu entorno os conectivos, né? A preposição, a conjunção, que são os conectivos, os advérbios e as interjeições. Ok, então vamos lá. Adjetivos são palavras variáveis que especificam o substantivo, caracterizando-o, ou seja, caracterizando esse substantivo. E aí eu coloquei, inclusive, algumas especificidades do próprio livro de vocês que eu achei bem interessante. Essa especificação pode se referir-se a uma qualidade, porque nós temos o hábito de, quando falarmos em adjetivo, característica, qualidade. Mas essa palavra, enquanto adjetivo, ela pode estar relacionada dentro de um estado, dentro de um aspecto, dentro de uma aparência, dentro de um modo de ser particular. Então, nós vamos observar primeiramente, olha só, nós temos aqui esse adjetivo quando ele se refere a uma qualidade. Então, profissional honesto. Olha aqui, ó, isso aqui é a qualidade de quem? A qualidade do profissional. E nós vimos que esse adjetivo, ele caracteriza quem? O substantivo. Quem é o substantivo aqui? Profissional, é o nome. Qual foi a característica dada para ele? A qualidade dada para ele? Honesto. Mas essa especificação também pode se referir a um estado. Quando eu digo carro amassado, por que é estado? Porque é uma coisa transitória.
é uma coisa passageira. Ele está amassado naquele determinado momento. Então, esse adjetivo amassado, nós dizemos que ele é uma característica atribuída a um estado. Carro amassado, carro batido. Entenderam? Então, olha a diferença. Profissional honesto é a qualidade dele é uma qualidade inerente a ele. Carro amassado não é uma qualidade inerente ao carro. É apenas um estado, porque depois ele vai deixar de ser amassado, alguém vai consertá-lo, entendeu? Mas, professora, mas fica difícil nós sabermos essa diferença, se é qualidade, se faz referência a um estado, mas pela própria contextualização dá para vocês perceberem. O adjetivo também, essa especificação pode fazer referência a um aspecto ou aparência. Mar azul, né? Aparência. Professora, mas o mar não é azul? Quem me garante? É a nossa visão que faz com que nós o vemos azul. Nós vemos também, às vezes, a água verde. Tá vendo? Em alguma piscina. Mas ela é algo aparente, é um aspecto. Entenderam agora? É um aspecto. Ninguém me garante que aquela água é verde e que a água do mar é azul. Alguém me garante isso? Não, mas é o que nós vemos. Então, esse azul aí, nesse contexto, minha gente, é uma aparência, é um aspecto. Entenderam? Também essa especificação enquanto substantivo, o adjetivo pode ser a um modo de ser particular. Criança mimada. Por que é que é uma característica particular? Porque nem todas as crianças são mimadas. Basicamente, eu coloquei mimada para esta criança. Então, é uma característica que denota o modo de ser particular. Então, pessoal, é interessante nós colocarmos isso. Porque de repente cai alguma questão em concurso e você vai dizer, puxa vida, a professora nunca me disse que os adjetivos podem fazer referência ao modo de ser particular, pode ser uma qualidade, pode ser uma aparência e pode ser um estado. A professora nunca me disse, eu estou lhe dizendo agora. Que essa qualidade que é o adjetivo pode fazer menção a essas referências aí, tá bom? É bom que nós não aprendamos apenas o termo geral. Adjetivo serve para caracterizar, para qualificar. Mas os pormenores disso também, a gramática de vocês trouxe, tá? Com muita objetividade essa questão. Então, além de caracterizarem os referentes dos substantivos, os adjetivos cumprem outra importante função. Estabelecer com o substantivo relações de. Olha só que outras inferências. Esse adjetivo vai relacionar-se ao substantivo, fazendo menção à relação de tempo, de espaço, de procedência e de finalidade. Professora, mas não é qualidade? Sim. E as qualidades são passíveis de atribuir tempo, espaço, procedência e finalidade? Sim. Nós vamos ver agora. Então, os adjetivos que cumprem essa função são denominados adjetivos de relação. Tá bom? Quando eles cumprirem esses adjetivos, essa relação, quando eles estabelecerem essa relação de tempo, de espaço, de procedência e de finalidade, eles são chamados de adjetivos de relação. Beleza? Vamos lá, observamos. Prova mensal. Tá vendo a qualidade da prova? Olha só, vejam aqui comigo, ó, a qualidade da prova mensal. Mas qual é a relação que esse adjetivo estabelece com esse substantivo? É o tempo. Mensal, né? Diária, por exemplo, anual, semestral, é tempo. Casa paterna, ó a qualidade da casa, mas é espaço, é a casa do pai, não é assim? Pronto. Azeite espanhol, essa qualidade aqui, qual é a relação que essa qualidade estabelece em relação ao substantivo? A procedência, é de lá da Espanha. Pronto-socorro cardiológico, olha só, essa qualidade aqui é do pronto-socorro, mas é a finalidade. Só existe pronto-socorro cardiológico? Não. Existem outras inferências que podem ser dadas, outras qualidades, tá? Então, cardiológico aqui é a finalidade. Esse pronto-socorro, a finalidade dele é somente para atender casos referentes ao coração, por exemplo, tá bom? Então, isso foi os adjetivos estabelecendo em relação ao substantivo, relação de inferência, de tempo, de espaço, de procedência e de finalidade. Então, são adjetivos de relação, ok? Do ponto de vista das funções sintáticas que desempenha nas orações, o adjetivo pode ser, olha aqui. Lembra que o substantivo ele pode ser núcleo de várias funções sintáticas. Já os adjetivos, não. Ele pode estar representado sintaticamente no adjunto adnominal. Por exemplo, olha só, sintaticamente aqui, grande
é um adjunto adenominal. Tá vendo, ó? Morfologicamente é um adjetivo. Como é que eu sei que ele é um adjunto adenominal? Os adjuntos adenominais são termos acessórios que fazem referência a um substantivo, ok? Quem é que é grande aqui? É o homem. Quem é que é grande aqui? É a mulher. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é a relação morfossintática, qual é a função morfossintática da palavra grande? Você iria me responder assim, professora Rosilene, grande é um adjetivo e sintaticamente grande é um adjunto adenominal. Então você me respondeu o que basicamente eu lhe perguntei. Qual é a função morfossintática da palavra grande? Aí nesse contexto aqui, tem que analisar primeiro o contexto, ok? O adjetivo também, sintaticamente, pode ser o núcleo do predicativo do sujeito, ou seja, ele pode funcionar, núcleo não, desculpa, ele pode funcionar o adjetivo na função sintática de predicativo do sujeito. Eu digo, aquele jogador é extraordinário, extraordinário, tá bom? Então aqui, ó, qual é a função sintática? Aqui é um adjetivo, mas a função sintática desse adjetivo é um predicativo do sujeito. Como é que eu sei? Analisa a estrutura. Olha, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. É uma estrutura básica. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, ok? Também o adjetivo sintaticamente pode ser funcionar como predicativo do objeto. Se essa qualidade, se a função dele pode ser uma característica do sujeito, também pode ser do objeto. E aí vejamos, predicativo do objeto, muda-se apenas. Aqui eu tenho uma característica atribuída ao sujeito, na outra estrutura oracional eu tenho uma característica relacionada ao objeto. O júri considerou o réu inocente. Quem é que é inocente aqui, ó? O réu. E sintaticamente o réu não é sujeito. O réu aqui é o objeto. Quem é o sujeito é o júri. O que é que o júri considerou? Quem? O réu. Objeto direto. Qual é a característica desse objeto direto? Ele é inocente da acusação de homicídio. Então eu tenho aqui o adjetivo funcionando sintaticamente como adjunto adenominal, como predicativo do sujeito e como predicativo do objeto. Deu para vocês entenderem? A mesma relação que eu fiz com os substantivos, eu estou fazendo com os adjetivos, ok? Então vamos lá. Existe também dentro do estudo da categoria adjetivo as locuções adjetivas, que semanticamente elas têm a mesma função, a mesma característica dos adjetivos. As locuções adjetivas servem para caracterizar, para qualificar, apesar de ter uma estrutura específica. A locução adjetiva se difere do próprio adjetivo. Por quê, professora? Porque a locução adjetiva, na sua formação, ela vai ter, tá? E isso é comum, nós usarmos esse conjunto de palavras. A locução adjetiva, ela vai ser formada por preposição, tá bom? Mais substantivo ou preposições mais advérbios, tá bom? A locução adjetiva mais comum é essa, de preposição mais substantivo. Ela vai ter, essa locução, o mesmo valor e a mesma função de um adjetivo. De quê? De qualificar, de especificar, de caracterizar. Esses conjuntos são chamados de locuções adjetivas. É tanto, pessoal, que a maioria das locuções adjetivas existe um adjetivo correspondente a essa locução, mas não existe para todas as locuções, não. Não é toda locução adjetiva que vai ter um adjetivo correspondente, não. Beleza? Vamos lá. Amor de mãe. Vamos aqui, ó. Olha aqui, ó, a locução adjetiva, ó. E faz referência a quem? A amor, um substantivo. Professora, de mãe a qualidade do amor? É sim. Tem a função aqui de qualificar, de caracterizar. Aqui é a locução adjetiva. Qual é o adjetivo correspondente a essa locução? Maternal. Então eu tenho amor de mãe e amor maternal é a mesma coisa. A diferença está na estrutura, que o primeiro amor aqui é uma locução adjetiva, a representação, a qualidade desse amor aqui foi representado na locução e aqui foi representado no adjetivo. Flores do campo, ó, flores, substantivo, vamos lá, locução adjetiva, preposição mais substantivo. Flores do campo, professora, do campo é uma locução, mas tem função de adjetivo? Tem sim. É tanto que existe flores campestres, ou seja, campestres faz referência, é a mesma coisa, campestres, ó, é o adjetivo que corresponde à locução adjetiva do campo. Agora, por exemplo, professora, a senhora disse que nem sempre
existe um adjetivo correspondente à locução. Exatamente. Se eu disser assim, você tem a atitude de menino. Digamos que eu me refiro a um adulto. De menino é a qualidade da atitude, mas não existe um adjetivo correspondente à locução de menino, porque não existe meninal, atitude meninal. Entenderam? Como nem sempre a locução, na sua constituição de caracterizar, existe um adjetivo correspondente a ela. Então, vejamos, existem adjetivos correspondentes a muitas das locuções adjetivas, eu já acabei de dizer. A locução do dia, por exemplo, pode ser substituída pelo adjetivo que? Nós podemos dizer pelo adjetivo diário, tá vendo? Pelo adjetivo diário. O que é que isso quer dizer? Voltando ao que nós colocamos, tá bom? Ou seja, nós temos a possibilidade de substituir a locução do dia por diário. Beleza aqui com vocês? Ok. Então, isso foi apenas para ratificar o que eu havia dito. Nem todas as locuções adjetivas possuem um adjetivo correspondente para ela. Professora, se não tiver, ela deixa de ser locução adjetiva? Ela deixa de ter a função de qualificar, de caracterizar? Deixa não, tá bom? Não obrigatoriamente o fato de não ter o adjetivo correspondente a ela vai impedi-la de assumir essa função de caracterizar. Ok? Entendidos aqui? Muito bem. Pois vamos lá. Nós temos a classificação dos adjetivos. Assim como os substantivos também possuem essa classificação, os adjetivos também se pautam nessa mesma construção, nessa mesma classificação, ok? Não sei se vocês estão observando que o adjetivo é uma classe que não é tão extensa nas suas particularidades, tanto quanto o substantivo. Por quê? Porque o substantivo é uma classe gramatical chamada classe gramatical núcleo. É o substantivo e o verbo, né? No entorno do substantivo existem as outras classes. No entorno do verbo também outras classes. Portanto, nós temos o adjetivo, aquele que faz referência ao substantivo. A classificação dos adjetivos. Os adjetivos, assim como os substantivos, também podem ser classificados com relação à sua estrutura e formação. Em relação à sua estrutura, ele pode ser primitivo ou derivado. Em relação à sua formação, ele pode ser simples ou composto. Já os substantivos têm várias classificações, né? Comum, próprio, abstrato, concreto, tá bom? Substantivo coletivo e assim por diante. Já os adjetivos são primitivos, derivados, simples e compostos. Beleza até aqui? Tudo entendido? Pois vamos lá. O que são os adjetivos primitivos? Você aprendeu isso nos substantivos. Os adjetivos primitivos são constituídos por um radical que não possui acréscimo de afixos. O que são os afixos? Sufixo e prefixo. Sufixo que vem depois, prefixo que vem antes. Nós chamamos de afixos derivacionais. A partir do momento que eu acresço um sufixo ou um prefixo a uma palavra, ela deixa de ser derivada, ela deixa essa palavra de ser primitiva para ser derivada. Entendidos? Ok. Dentre eles estão os nomes de cores e alguns outros, os primitivos. Geralmente as cores são primitivas, tá bom? É isso que diz no livro de vocês. Então, exemplo, azul, forte, certo, tá bom? Então, esses adjetivos aqui são chamados, dentro da sua classificação, de adjetivos o quê? Primitivos. Eles são primeiros. A partir deles, eu até posso criar um outro, por exemplo, azul, azulado. Forte, fortíssimo, por exemplo. Certo, certíssimo. Certo, incerto. Tá vendo? Aí eu acresço um afixo. E aí ele deixa de ser primitivo para ser o quê? Derivado. Beleza? Adjetivos primitivos entendidos até aqui. Ok. Vamos lá. Os adjetivos derivados são construídos a partir de outros radicais já existentes, que são os primitivos, por meio do acréscimo de afixos derivacionais. Já os adjetivos derivados, eu irei acrescer junto a eles ou um prefixo ou um sufixo.
Um termo que vem antes ou um termo que vem depois. Eu posso colocar só um, eu posso dizer só o prefixo, por exemplo, infeliz, mas eu posso acrescer um sufixo também ao mesmo tempo. Eu posso ter, junto ao adjetivo, um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Também continua sendo um adjetivo derivado. Se eu colocar também só um sufixo, é o adjetivo derivado. Se eu colocar apenas um prefixo, também é um adjetivo derivado. Não necessariamente precisa vir os dois afixos juntos, beleza? Vamos lá. Imóvel, olha só, ó, tá vendo? Prefixo, aqui sufixo. E é uma característica, é um adjetivo derivado, imóvel, entendeu? Então, a garota ficou imóvel durante a cirurgia, tá vendo? Fortificado. Pessoal, sempre observe, tudo depende do contexto. A palavra imóvel aqui, também, dependendo da estrutura oracional, pode ser um substantivo. O imóvel foi vendido pelo dono, né, ou pelo representante da família. Então, o imóvel aí já é o substantivo. Mas a garota ficou imóvel durante a cirurgia, ficou imóvel. Imóvel aqui é um adjetivo. Então, tudo em língua portuguesa depende do contexto, da situação, ok? Fortificado, olha aqui, ó, vem de forte, né? Tá aqui o sufixo. Amarelado, ó, tá vendo de amarelo, ó. Olha aqui o sufixo. Apavorado, o prefixo e o sufixo, tá bom? Desconfortável, o prefixo e o sufixo. Então, todas essas palavras são adjetivos o quê? Derivados. Então, são características: imóvel, fortificado, amarelado, apavorado, desconfortável. É tanto que eu posso até flexioná-los. Eu posso dizer amarelada e amarelado, apavorado, apavorada, tá bom? Beleza, então deu para entender. Quanto à estrutura, eles podem ser esses adjetivos primitivos ou derivados. Ainda existem os adjetivos pátrios, são aqueles que se referem a continentes, países, cidades, estados e regiões. Eles também, dependendo da sua estrutura, podem ser primitivos e podem ser derivados. E aí lembrando, carioca, capixaba, potiguar, eles aqui são primitivos, tá bom? Mas, por exemplo, picos, quem nasce em picos é picoense. Picoense é um adjetivo pátrio, mas não é primitivo, ele é derivado porque eu acresço um sufixo, ense, né? Picoense, ok? Os exemplos de adjetivos pátrios derivados: manauense, acriano do Acre, brasileiro do Brasil, entendeu? Italiano da Itália, parisiense de Paris. Então, esses adjetivos pátrios aqui são derivados. Os primeiros são o quê? Primitivos, ok? Por que são pátrios? Todos fazem referência ou a continente, a algum país, a alguma região, ou alguma cidade, algum estado. Dá para vocês saberem. Por isso que existe a denominação pátrio. Tudo ok? Beleza, podemos continuar. Então vamos lá. Adjetivos simples. Quanto à sua formação, por que simples? São aqueles que apresentam um único radical. Então eu tenho os adjetivos que apresentam apenas um radical, como feliz, estudioso, pequeno, claro, triste, são adjetivos. E eles são chamados de adjetivos o quê? Simples, ok? Formado de apenas um radical. Adjetivos compostos são aqueles formados por mais de um radical. Exemplo: azul marinho, azul celeste, amarelo ouro, médico hospitalar, socioeconômico. Lembrando que para ser composto não precisa necessariamente ter hífen. Uma palavra composta pode ser ligada por hífen ou não. O que é que caracteriza a sua composição? Mais de um elemento. Socioeconômico é sócio e a palavra econômica. Então, eu tenho duas palavras, tenho dois radicais. Então, assim, é pela observação da estrutura morfológica e dos significados expressos pelo adjetivo que nós identificamos suas classificações. Ok? Beleza? Até aqui. Então, nós vamos finalizar a nossa aula hoje apenas com definição e classificação. Na aula seguinte, nós vamos para as flexões dos adjetivos. Então, bons estudos. Trouxe aqui essa frase de foco, força e fé. Na vida, encontramos muitas dificuldades e obstáculos, mas tudo se supera quando encaramos os desafios com foco, força e fé. Pois, meus queridos, um abraço em cada um, aquele abraço afetuoso, aquele abraço de saudade, tá bom? Então, fica aqui as minhas palavras de motivação e de estímulo para cada um de vocês, porque cada um de vocês é especial
para mim e para muitas outras pessoas. Pois um abração da professora Rosilene. Até a nossa próxima aula, tá bom, meus queridos e minhas queridas?